Estamos de volta com o Povo Economia e segundo o relatório Focus do Banco Central, o mercado reduziu a estimativa de crescimento da economia para 1,45% em 2019. Essa já é a 12ª queda seguida e sobre o assunto eu converso com Marcos Freitas, CEO da Alta Performance. Seja bem-vindo ao programa, Marcos. Obrigado, Neila. Muito obrigado pelo convite. E ser alta performance com um crescimento baixo, como é que consegue fazer uma coisa? Como consegue um resultado como esse? Bacana. Eu vou te responder, mas primeiro eu quero te contar uma história. A nossa empresa ela nasceu há 3 anos diante de uma dependência que o mercado, de uma necessidade que o mercado tinha de formação das empresas para o novo momento da economia. O Brasil, ele vive uma crise econômica, que é um fato, que atinge todas as empresas que estão no mercado. Só que eu queria te perguntar, tem empresas crescendo na crise, sim ou não? Claro. Tem empresas crescendo na crise. E o Brasil está sendo mais afetado porque o mundo todo tá acontecendo uma mudança no mundo. A forma do consumidor chegar até a empresa está mudando, a forma de se comunicar com essa empresa está mudando. Então, e nós ficamos ainda reclamando do que acontece na economia. O Brasil está sendo afetado mais negativamente por isso, porque os empresários estão culpando a crise pelo não crescimento do seu negócio. Então, a gente acredita que você deve olhar para dentro, você não deve olhar para PIB, você não deve olhar para dados econômicos. Por quê? Porque você não tem poder sobre dados econômicos, você tem poder sobre a sua empresa. Então, a gente nasceu para ajudar as empresas a fazer isso. Eu vi que você teve com um dos nossos clientes que teve crescimento de 29%, e um dos fatores é olhar para dentro de casa. Quando o Uber veio para o Brasil, ele não olhou para o mercado de táxi. Ele não queria saber se estava bom ou não o mercado de táxi. O Airbnb, quando entrou na indústria hoteleira, ele não quis saber como é que estava o mercado hoteleiro. Então, é um fato que nós somos afetados pelo não crescimento do PIB, como projetado, só que nós não temos poder sobre isso. Nós precisamos olhar para dentro das empresas, profissionalizar, entender que tem um novo jogo de mercado. O mercado está mudando. Recentemente, minha filha me chamou para... Papai, eu quero comprar um tênis. E eu falei, ok, a gente vai no shopping X, comprar o tênis. Ela, não, coroa, passa teu cartão aqui no celular que chega aqui em casa em 2 dias. Então, é um novo jogo diante desse cenário. Então, para ser mais claro em relação a essa tua pergunta, eu não acredito que o empresário que está olhando para dentro vai ser afetado pela economia. Marcos, é uma mudança da forma de perceber o ambiente, né? E quando você fala olhar para dentro, você tem que olhar para fora apenas em quem é o seu cliente, é isso? Perfeito. Olhar o mercado, você está falando, não olha a conjuntura, olha o ambiente e saber quem pode comprar o teu produto. Essa é a mudança? Eu vou fazer uma outra analogia. O médico, para ser médico, estudou medicina, o advogado estudou direito, o dentista estudou odontologia, o empresário estudou o quê? Administração, economia... Ou não estudou. Ou não estudou. 99% não estudou nada, Eu brinco que o cara comprou a faixa do Rambo, a faca e foi pra guerra. Desbravar o mercado. Só que tudo dava certo, Porque eu era levado pela onda, eu chamo de efeito de tsunami. Aquela onda que a gente viveu de 2006 a 2014 fez com que muitas empresas crescessem. Muitos não por competência, e sim por ondas de mercado. Então, é importante olhar para dentro. Quando eu falo olhar para dentro, é para ver as carências que o seu negócio tem, desenvolvimento dos seus gestores, posicionamento do seu produto, posicionamento do mercado e colocar o cliente como um novo CEO da sua empresa. Eu olho para fora, para a concorrente, não para me espelhar nele, certo? Eu olho para saber o que está acontecendo, mas se eu olhar muito para a concorrente, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer igual o cara. E se eu começo a fazer igual o cara, eu começo a ter o mesmo mercado dele e eu entro numa guerra de preço. Então, eu preciso olhar pelo viés do cliente, pela ótica do cliente. Como esse cliente quer que eu o atenda. Hoje já existem empresas de entregas, que fazem entregas em São Paulo, em Los Angeles, que fazem a entrega no engarrafamento. O cara está no engarrafamento, faz um pedido de comida e por GPS é localizado onde esse consumidor está e ele vai até lá. Hoje, aquela empresa que abre a sua portinha e espera o cliente entrar, não vai entrar. Você está falando muito da questão da venda online, da venda através de smartphone. Esse é o maior caminho, na sua visão? Depende do segmento. Depende do segmento, Se eu sou indústria, se eu sou serviço, eu acho que não é o maior caminho, mas é um caminho obrigatório. Eu tenho que estar na internet porque o cliente está na internet. 90% dos consumidores
consultam a internet antes de fazer uma compra. Então, a gente não coloca, eu não vou colocar aqui como o melhor caminho, porque existe o cara que trabalha com serviços, que trabalha com indústria, que trabalha com varejo, mas é um caminho obrigatório. Eu preciso estar na internet. A nossa empresa, ela organiza missões para fora do Brasil. Então, constantemente nós estamos no Vale do Silício, nós estamos em Israel, nós estamos programando China e estamos fazendo um evento em Nova York agora em julho, porque na nossa metodologia a gente entende que você deve olhar para dentro e não para fora. É importante eu ter dado econômico, mas eu não tenho que tomar como base crescimento de dado econômico. Na nossa metodologia, você tem que assumir a responsabilidade, olhar para dentro e ter planejamento. E tem uma indústria paralela à nossa, que é a indústria da felicidade, que vende o vai dar certo, e nós somos o cara que ajuda a dar certo. Não que abre o teu olho, mas que te ajuda a se desenvolver. Que indústria da felicidade é essa do vai dar certo que eu não conheço? Existe muito forte. Abre teu Instagram aí, abre o YouTube, sim. Tem muita gente. Os canais, né? Os coaches que e todo vai mundo. Dar certo, fecha os olhos, tudo vai dar certo, não vai dar certo. Abre o olho, né? Não vai dar certo só pensando que vai dar certo. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter reuniões com o seu time, você tem que ter posicionamento, você tem que ter uma diferenciação, você tem que ter metas, você tem que ter indicadores, né? Tem todo um caminho. Eu costumo dizer que a empresa não tem que ter coração, a empresa tem que ter razão. A empresa tem que ter razão, a empresa tem que pensar no que vai fazer de forma estratégica, fazendo as melhores leituras do ambiente para poder se diferenciar, não fazer igual e não ficar aguardando dados econômicos para tomar decisões dentro do seu negócio. Nessa visão de olhar o mercado, olhar para dentro, você tem que olhar para fora também, claro, né? Eu queria que você elencasse o que você tem que olhar para dentro, essencialmente, o que cada empresa tem que fazer de dever de casa. Dever de casa, de olhar para dentro. Quando eu falo olhar para dentro, eu estou me referindo a coisas que você tem poder de atuação. Então, por exemplo, o que é uma coisa de olhar para dentro? A primeira coisa, você quer abrir um negócio ou você tem um negócio de 10, 20, 30, 40 anos? Eu trabalhei com 2.000 empresas na nossa metodologia no Brasil todo e no mundo nos últimos 3 anos. E qual é o exercício básico? Primeiro, enxergue qual o movimento do seu consumidor. O que seu consumidor quer? Porque antigamente a empresa, ela ditava o que ela queria comercializar, como ela queria comercializar. Hoje eu preciso entender esse cara, é um ponto. Segundo ponto, eu tenho que ter metas claras e objetivas. Eu preciso saber para onde a minha empresa vai, definir alvos, porque senão eu vou ser levado pela maré. Eu vou ser levado pelo mercado e eu não vou ter poder sobre isso. Terceiro, monte um time competente. Não tem como você ter uma empresa de sucesso com um profissional de insucesso. Empresas são formadas por pessoas. Então você tem que ter gente boa dentro da sua empresa. Quarto ponto, você tem que pagar por isso. Aquela coisa de que eu pago fixo e o cara vai dar a vida na minha empresa, não vai dar a vida. Então a meritocracia é algo muito falado no mundo, mas pouquíssimo praticado. Poucas empresas trabalham a meritocracia e ficam comparando com os Estados Unidos, dizendo que o cara lá é mais produtivo. Porque lá tem a meritocracia, se não trabalhar não ganha. Então, já que a gente tem uma CLT aqui que trava mais, o que eu posso fazer? Eu faturo hoje 1 milhão, eu quero faturar 1,5 milhão, hoje eu tenho uma margem líquida de 15%, quero ter 20% de margem líquida. Então, quanto dessa parte, ao chegar nesse resultado, eu vou dividir com o meu time? Meritocracia. Outro ponto que é obrigatório, eu tenho que ter reuniões periódicas com o meu time, para saber se o planejado está sendo atingido ou não. Eu preciso ter indicadores de performance, indicadores que digam se o nosso negócio está no caminho previsto, né? E eu preciso criar um clima de inovação, uma cultura de inovação. Cultura de inovação e resultado. E inovação não é só fazer coisas novas que dão resultado, são percebidos pelo cliente. E um outro ponto que eu sugiro para essas empresas é sair da guerra de preço, né? Porque baixar preço é muito fácil baixar preço. Eu quero ver tu conseguir se manter sendo mais barato, né? Dentro desse mercado. Marcos, você falou... não olha a conjuntura, mas está levando as pessoas para a China, levando para o Vale do Silício, enfim, é aprender com as experiências, basicamente isso. Perfeito. Por que a gente leva clientes da gente, né? Pequenos grupos de empresários, não é turismo, ninguém vai passar na frente de Google, Facebook para fazer propaganda, né? Nós vamos nos reunir lá com diretores dessas empresas, estivemos recentemente, né, com grandes diretores de empresas internacionais, diretores de marketing, diretores de logística, diretores comerciais, dos maiores players mundiais. E a ideia é abrir a cabeça desse empresário. Porque o empresário brasileiro, ele está dentro de uma caixinha. Nós viemos de uma cultura que não é empreendedora, a cultura do brasileiro. E o brasileiro, ele é muito intuitivo e pouco profissionalizado no ramo empresarial.
como empresário. E a nossa empresa, ela organiza essas missões e desenvolve o empresário para que ele abra a cabeça e comece a enxergar novas perspectivas. E isso faz parte do olhar para dentro. Quando eu falo olhar para dentro, só para reforçar, é o quê? Olhar para coisas que você tem poder e tem alcance. Então lá a gente consegue entender como é que essas empresas agem, como é que elas escalam, como é que elas crescem exponencialmente, como é que elas tratam os colaboradores, como é que elas definem metas. Faz o que você pode fazer, né? Perfeito. Faz o que está ao teu alcance. Faz o que está ao alcance. Nós brasileiros reclamamos muito. A gente tem que parar de ser reclamão e passar a ser o cara que faz. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Marcos, obrigada pela sua Joia, participação. Obrigado. E o Povo Economia vai para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já.